Every night, I dream the same dream. Já no começo do trailer nós temos a frase Every night I dream the same dream. Todas as noites eu sonho o mesmo sonho. Ele poderia até dizer Every night I have the same dream. Porém, ele utilizou dream, que além da palavra sonho também é o verbo sonhar. Como por exemplo na pergunta Do animals dream? Animais sonham? Já o passado desse verbo seria dreamed. Dreamed. Você pode dizer I dreamed about you today. I dreamed about you today. Eu sonhei com você hoje. Pela forma que ele acorda, podemos chamar esse sonho de pesadelo, que no inglês seria nightmare. Nightmare. Então, na verdade, ele poderia ter dito Every night I have the same nightmare. Every night I have the same nightmare. The nightmare begins. Logo em seguida, ele utiliza sim a palavra nightmare. The nightmare begins. O verbo to begin, em português, é o verbo começar. Talvez você esteja se perguntando, e o start? O start também é o verbo começar. Bem, os dois possuem a mesma tradução e praticamente possuem uma diferença mínima. Na maioria dos casos que você utiliza o begin, você também pode utilizar o start. Esses dois verbos te oferecem uma outra opção para construir a sua frase. Por exemplo, I started working 2 minutes ago. I started working 2 minutes ago. Comecei a trabalhar 2 minutos atrás. Veja que depois do started, eu utilizei o verbo work, com ing. Só que eu também posso dizer desta forma. I started to work 2 minutes ago. Isso não fará nenhuma diferença. A mesma coisa com o verbo to begin. Eu também posso dizer I began working 2 minutes ago. Ou I began to work 2 minutes ago. O began é o passado do begin. Vamos ver um outro exemplo agora, porém a gente vai utilizar o verbo begin no presente. I want to begin working out. I want to begin working out. Ou I want to start working out. Lembra que você pode utilizar tanto o start quanto o begin. Eu quero começar a malhar. Existe uma situação que você não pode utilizar o begin. Você precisa utilizar o start. É quando você se refere a ligar o carro ou ligar o computador. Exemplo. My car won't start. My car won't start. Meu carro não quer ligar. Aqui você não pode utilizar o begin. Perceba também que na tradução eu falei quer ligar. Eu utilizei o verbo querer. Mas em inglês nós não vamos utilizar o verbo to want. Nesse caso você vai utilizar o verbo will, como eu coloquei na minha frase, porém eu utilizei ele na forma negativa, que é o want, ou o would. Por exemplo, I'm sorry I'm late. My car wouldn't start this morning. I'm sorry I'm late. My car wouldn't start this morning. Desculpe o atraso, meu carro não estava ligando esta manhã. Oh God, my computer is not starting. Oh God, my computer is not starting. Meu computador não está ligando. Ou meu computador não quer ligar. I did what I had to do. Bem, aqui não tem muito segredo. I did, eu fiz. What I had, o que eu tinha. To do, que fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer. I did what I had to do. Ele poderia também ter dito I did what I had to. Não é necessário que você fale o do. I did what I had to. Mas vamos analisar a pronúncia do Doutor Estranho. Veja que o verbo did, que está no passado, possui um som de E. Eu vejo muitos alunos falando did, mas o correto é você falar com som de E. Did. Já o what I podem ser pronunciados juntos, que fica what I. Então a pronúncia da nossa frase ficará I did what I had to do. I did what I had to do. I did what I had to do to protect our world. Para proteger nosso mundo. Muitos alunos têm uma dificuldade para dizer a palavra world.
world. Tome muito cuidado para você não pronunciar word, que seria palavra. Se esse for o seu caso, eu indico você a estudar mais a pronúncia do L. Praticamente para você fazer a pronúncia do L, você precisa encostar a sua língua no céu da sua boca, produzindo esse som. Sendo assim, vamos dividir a palavra mundo em 3 partes. Vamos começar devagar, depois vamos tentar acelerar um pouco. Repita comigo. Were. D. Were. D. World. World. D. World. World. Faça esse exercício diariamente e com certeza você vai conseguir pronunciar essa palavra. Ele tem toda a razão. You cannot control everything, Strange. Você não pode controlar tudo, Strange. Aqui é importante comentar o verbo can, que é um verbo modal. Sempre quando utilizamos um verbo modal, ele vai modificar um pouco a nossa estrutura. Por exemplo, utilizando verbos normais, ou seja, um verbo que não seja modal, praticamente temos essa estrutura. I want to dance. Eu quero dançar. O primeiro verbo ele é conjugado e o segundo verbo fica no infinitivo utilizando o to. Want é o primeiro verbo, to dance é o segundo verbo. Já quando utilizamos um verbo modal, ficaria I can dance. I can dance. Eu consigo dançar ou eu posso dançar. Agora perceba que o to, do to dance, é retirado da nossa frase. Nós nunca vamos colocar o to no próximo verbo da nossa frase quando utilizamos um modal, ok? Isso é uma regra, nunca colocar o to quando usa o modal. Na negativa, por exemplo, nossa frase ficaria I can't dance. O can't é a junção do can com o not, que fica can't. Eu não consigo dançar ou eu não posso dançar. Já na interrogativa, can you dance? Can you dance? Você consegue dançar ou você pode dançar? Então perceba que sempre a estrutura das frases com verbos modais são diferentes dos outros verbos. You opened the doorway between universes. A tradução do doorway é entrada ou, nesse caso, passagem. Between significa entre duas coisas. Na verdade, temos duas formas de falar entre no inglês, que seria between e among. Usamos o between quando falamos que algo se localiza entre dois itens ou duas pessoas, como por exemplo, John is between Sam and Jessica. O John está entre o Sam e a Jessica. John is between Sam and Jessica. The bill was split between Frank and Mark. A conta foi dividida entre o Frank e o Mark. Já o among se refere a 3 itens ou mais, ou 3 pessoas ou mais pessoas. Então, por exemplo, eu estou num grupo de amigos. Eu posso dizer We are among friends. Nós estamos entre amigos. We are among friends. Porém, essa regra possui exceções. Quando não estamos falando de localização, utilizamos o among com grupos. Por exemplo, among members, among countries, among universities. Veja que estou falando apenas grupos. Agora, se eu for um pouco mais específico, eu vou utilizar o between, mesmo se tiver mais que 2 itens. Por exemplo, between Brazil, Argentina and Chile. E para ficar mais claro, vamos colocar esses conceitos em frases. There was an agreement among South American countries. Houve um acordo entre países sul-americanos. Note que aqui eu não estou sendo específico. Eu estou apenas falando grupos, que são os países sul-americanos. Agora, se eu for um pouco mais específico, eu diria There was an agreement between Brazil, Argentina and Chile. Agora sim, eu fui um pouco mais específico. Eu disse, houve um acordo entre Brasil, Argentina e Chile. Agora, mesmo tendo 3 itens, eu utilizei o between, porque eu não estou falando sobre a localização do país, mas sim sobre o acordo que eles fizeram. E uma outra regra que vai te ajudar a utilizar o among e o between seria, quando utilizamos a palavra difference, você vai falar between.
e quando usamos a palavra distribute, usamos among, ok? Bem simples. E para você que ficou até aqui, eu espero que você assista sim o filme do Doutor Estranho, que vai ser sensacional. E com certeza eu vou assistir esse filme e trazer mais conteúdos para você aprender inglês com o Doutor Estranho. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E aproveitando, eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Sabe aquele seu amigo que também está aprendendo inglês? Compartilhe esse vídeo com ele. Assim você ajudará o canal a crescer cada vez mais e me dará motivação para continuar esse trabalho. Eu agradeço muito o seu apoio. Eu vou ficando por aqui e vamos aprender inglês juntos. Bye bye!